Esposas canônicas, ou Gathering Wives, né, mano? Pra quem não tá ligado, muita gente considera só a Shorykeeper como, entre aspas, a esposa canônica do Rover. E bem, eu não julgo porque tem uma galera que veio da comunidade do Genshin e não considera as histórias de personagem canônica. Bem, eu vou dar um exemplo pra vocês aqui. Eu considero pelo menos que existem duas personagens que gostam do Aether, que seriam a Shinri e a Citlali. Elas duas demonstraram interesse no Aether. A única diferença é que uma consegue demonstrar mais isso, sendo a Citlali mostrando ter ciúmes e sempre demonstrando seus sentimentos. E a Shinri sendo a que menos demonstra seus sentimentos, mas não porque não gosta dele, e sim porque não sabe como fazer isso. E a única coisa que diferencia as duas, já que a Citlali apareceu na história principal e a Shinri só tem aparição em eventos e história de personagem dela. Mas bem, as histórias de personagens do Wuthering Waves, sim, elas podem se considerar canônicas. E você deve estar se perguntando o porquê disso. Bem, tem algumas histórias que literalmente mencionam o passado do Rover, que seriam a história da Changli e da Camélia. Essas duas acabam mostrando como que era o Rover no passado. Não literalmente mostrando, mas mencionando. A da Changli acaba falando que o Rover tinha uma conexão com o mestre dela. E da Camélia acaba sendo da época que o Rover saiu da Black Shores. Fora que isso aprofunda mais a história do Rover com essas duas personagens. Mas só essas duas histórias de personagem que podem se considerar canônicas, que acabam falando do passado do Rover. Bem, quase isso. Pra quem não tá ligado, as histórias de personagens, geralmente a gente desenvolve somente o personagem. É assim que é no Genshin. E geralmente no Genshin, mesmo o personagem tem uma história própria, ele nem é desenvolvido direito nessa história. Mas já no Wuthering não é bem assim que a banda toca. Na quest do personagem, às vezes não só o personagem acaba sendo desenvolvido, como o Rover também. Justamente porque a evolução do personagem ou o que acontece nela acaba afetando o Rover em si. Eu posso dar um exemplo aqui, já que eu tô planejando fazer um vídeo sobre o Rover e sua evolução como personagem em si. Vocês sabem a Eileen? Sim, essa mulher bonita aqui. Bem, na própria quest dela, Rover acaba confiando facilmente nela, pensando que ela está do lado certo. E por isso ele paga caro, sendo pego desprevenido pela Eileen. Vocês entendem? Se a Eileen quisesse fazer algum mal contra o Rover, ela já teria finalizado ele ali. A sorte dele é que ela não tinha nenhuma intenção maligna contra ele. Quer dizer, tá certo que ela tacou um raio na cabeça dele, mas isso é só detalhe, gente. Vai me dizer que você nunca foi atingido por um raio na cabeça? Pô, toda semana eu sou atingido por um, mano. Coisa mais comum que existe. Mas tá, vocês devem estar se perguntando, e como isso afeta o Rover? Mais pra frente, na quest da Florova, Rover acaba se aliando com ela, com sua inimiga, e vários momentos ele demonstra a desconfiança dele com ela, deixando claro que ele não confia nela. Inclusive, tem uma parte lá onde eles têm que se separar e o Rover fica meio receoso de deixar ela sozinha, porque ela pode acabar planejando algo contra ele. E por que isso? Gente, geralmente não é normal o protagonista de gacha se questionar tanto assim. E se a gente visse o Rover se questionando desse jeito, não faria sentido, já que tecnicamente o Rover não passou por nenhuma traição, entre aspas. Porque o Rover que a gente conhece, quando ele chegou no mundo de Wuthering, ele literalmente não sabia de nada. Ele era bom em luta, tinha uma ressonância boa, mas ele realmente não conhecia nada do mundo. E aí que entra a quest de personagem. Cada quest acaba evoluindo o Rover em si, a sua personalidade e seus ideais. Então ver o Rover se questionando disso é muito estranho, já que ele só passou um ano dentro desse mundo. Mas se a gente considerar a quest da Eileen como canônica, faria sentido. Depois dessa experiência, ele percebeu que ele não pode confiar facilmente nos outros. Isso é demonstrado várias outras vezes, por exemplo na quest da Lupa, onde ele questiona se ele deve ou não confiar nela. Vocês estão entendendo? Meio que teve uma evolução do personagem. E eu adoro isso, porque, cara, o Rover evoluiu e você nem percebeu. Ele literalmente amadureceu muito durante esse tempo. Mas foi tão comum, tipo, foi tão natural e você não percebeu. E isso acontece várias e várias vezes. Então sim, as quests dos personagens são sim canônicas. Então fique feliz, a sua waifu preferida é shippável com o Rover. Mas esse cara,
Scar. Eu vou falar dele, eu vou muito falar desse chip merda, mas em um próximo vídeo. Bem, é isso, espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, eu vou continuar acompanhando o canal. Por favor, se inscreva aí, na moral. Deixa o like pra fortalecer, porque o canal do TK não funciona sem você. Caraca, do nada eu puxei essa. Bem, de qualquer forma, a gente tá querendo alcançar o número de 700 inscritos até o final desse ano. Então, dá uma ajudinha aí, por favor. É isso e vejo vocês na próxima vez. Falou!